Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar aqui a palavra que está em João 6, né? A partir do primeiro versículo, que diz assim: a primeira multiplicação dos pães. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estavam próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães cevado e 2 peixinhos, mas que isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando já estavam saciados, disse os seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir a arrebatá-lo para o fazer o rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Essa palavra aqui é tremenda, né? Muitos, né, nós ouvimos falar dos milagres de Jesus, mas nós só cremos quando muitas vezes vivemos. Outros, pela misericórdia, pela fé, eles creem, mas outros só creem quando vê, né? Meu filho mesmo, ele diz que ele quer ouvir Jesus, né? Quando acontecer alguma coisa de sobrenatural com ele, que ele vai crer, né? Que eu creio que aí é chegado o momento da mudança, da transformação, né? A palavra diz: bem-aventurado aqueles que não veram, mas creram na palavra. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui para nossa meditação tem o título de Mãe Provedora, né? Que fala aqui dos milagres. Nenhum outro milagre realizado por Jesus foi testemunhado por tantas pessoas como a da multiplicação dos pães da Galileia. O fato é de que este é o único milagre relatado nos 4 evangelhos, atestando a sua importância e o impacto que ele causou em seus discípulos. Não só nos discípulos, mas naqueles que estavam lá ouvindo a sua palavra. Mas aquelas pessoas que o seguiam Jesus na época, eles sabiam que Jesus não os dispensava de mãos vazias. Então muitos deles iam porque tinham fome. Outros tinham fome e sede da palavra, e outros tinham fome física, fome de se alimentar, né, de comer. Por acaso você já teve a curiosidade de saber quantos pães foi produzido por Jesus naquele dia? Será que é possível fazer um cálculo aproximado deste pão? É incalculável, né? Calcular a quantidade de pães, porque eles comeram, ainda sobejaram, ainda sobraram, né? Eles recolheram ainda outros cestos, né? Daquilo que foi sobejado. Vamos começar considerando que havia quase 5.000 homens presentes, sem contar mulheres e crianças. O texto original indica isto, pois
A palavra Andras indica pessoas do sexo masculino. Este número poderia facilmente chegar, então, a 10.000 pessoas. Precisamos considerar também que depois de comer, ninguém saiu dali com vontade de comer mais. Mesmo que todos tivessem sentido muita fome, pois havia passado o dia inteiro com Jesus e a noite já estava se aproximando. Se cada pessoa comesse apenas 250 gramas de pão, Jesus teria produzido 2,5 toneladas só de pão, fora os peixes. Este milagre calou aqueles que duvidavam da origem divina de Jesus, pois não podia explicá-lo. Por meio deste milagre, Jesus estava procurando ensinar aos seus seguidores algumas lições espirituais importantes. Ele queria chamar a atenção para o fato de que é pelo poder de Deus que todas as necessidades humanas são supridas. Glória a Deus. Queria ensinar que Deus é poderoso para fazer por nós tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus por esta palavra. Aleluia, porque é o cuidado de Deus, conosco. Que nenhuma bênção por Ele concedida deve ser desperdiçada, pois mandou recolher tudo o que havia sobrado. Deus conta com a nossa ajuda para que suas bênçãos sejam dispensadas aos necessitados, como aos discípulos distribuir o pão e o peixe, cooperando para alimentar a multidão. Glória a Deus. E também a lição de que Ele é o pão da vida, o único capaz de saciar a alma faminta por sustento espiritual. Uma grande verdade. Louvado seja o nome de Jesus, Quando a nossa vida espiritual está vazia, está abatida, nós sentimos um vácuo, nada nos alegra, nada nos alegra. Pode ter festa, pode ter comida, roupa bonita, nada nos alegra. O milagre que marcou a vida de tantas pessoas deve nos fazer refletir sobre as nossas necessidades de nos alimentarmos de Cristo através da sua palavra e também da nossa obrigação em compartilhá-la com aquelas pessoas que estão carentes do alimento espiritual que é Jesus. É isso que eu faço, é isso que eu estou fazendo, compartilhando, essa palavra. Eu não sei muito, mas o que eu sei, aquilo que eu recebi de graça eu vos dou. Porque assim como eu fui alimentada, como eu fui saciada, como eu achei graça, agora muitas pessoas pensam que eu sou rica, que diz que eu só vivo rindo. Eu sou rica da graça de Deus, porque a graça de Deus me encheu, me saciou, em meio à dificuldade que eu tenho, que eu continuo tendo necessidade, dificuldade financeira, então, nem pensar, muita necessidade, porque muitas vezes eu uso o cartão, se eu ficar doente, não quero nem saber, eu vou pagando com o cartão, exame, médico, consulta, comprando remédio, depois a gente divide, depois se dá um jeito, entendeu? Mas, e vou seguindo a vida, então porque Jesus é comigo, Muita gente pensa, você é rica, só vive rindo, tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Tô rindo porque eu sou grata ao Senhor, pelo dom da vida, pelo teto, pelo alimento, pela saúde concedida, pelos filhos, que Ele permitiu gerar em mim, pela minha família. Sou grata ao Senhor pela família qual fui gerada, Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui, eu também não teria gerado uma família. Então, eu sou muito grata nas minhas orações, eu oro pela minha família matriarcal, entendeu? Ainda tenho uma tia viva,
tem irmãos, né, que foram filhos do primeiro casamento do meu pai, que eu sou grata a Deus pela vida deles, pela família deles, por tudo que me envolve, que está ligado a mim. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus vizinhos, pelo meu pastor, pelos meus irmãos da igreja, pela nação, pelos nossos governantes, entendeu? Eu aprendi através dessa palavra a ser grata. Então, essa é a minha felicidade. Eu ser grata, é a gratidão que Deus gerou dentro do meu coração, da minha alma, né? Por eu saber que eu tenho 2 pernas para andar, tenho 2 braços, né? Embora eu tenha adquirido com o trabalho, excesso de trabalho, né? Trabalho braçal, uma tendinite no meu ombro, né? E só durmo do lado esquerdo, que é justamente do lado esquerdo, é a dificuldade para dormir do lado direito, né? Quando eu estou sentindo muita dor. Mas, enfim, né? Sinto dor na coluna, né? Pelo excesso de peso que foi pegado. Perdi a cartilagem do joelho, né? Mas estou me tratando, estou me cuidando. Mas mesmo assim eu sou grata a Deus, estou andando, estou conseguindo fazer as coisas, caminhar, né? Caminho a pé bastante, né? Então, gratidão eterna ao Senhor. Então, isso para mim é motivo de felicidade, é motivo de rir, de ser grata a Deus, né? Embora eu tenha projetos, né? Eu tenho projetos, tenho planos na minha vida, mas eu digo para o Senhor, né? Se eu ver meu filho bem empregado, já estudando, realizado, né? Mesmo que ele não tenha uma formação acadêmica, mas ele é dotado de sabedoria, de inteligência, né, concedida por Deus, um emprego, né, uma porta de excelência, uma carteira assinada, que graças a Deus, né, a casa vai ficar para ele mesmo, né, porque quando Deus me chamar eu não vou levar casa, eu não vou levar ouro nem prata, né, só a graça de Deus, né, então eu já sou feliz por isso, eu já sou feliz por isso, lógico, né, que eu tenho um projeto, eu tenho planos, né? Mas também se eu não realizar, porque não deu, já falei para o Senhor, né? Que o meu projeto é grande, que eu não tenho condições, não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo começa de uma minúscula semente, né? Como a semente da mostarda, né? Que diz que é o menor grão, a menor semente, né? Então eu creio, né? E ela dá uma árvore frondosa. Então eu já tenho a semente. Então isso me basta, porque o Senhor disse que nem os lírios do campo, né, se vestiu de tal formosura, de tal beleza, quanto ao rei Salomão, né? Que era rico e dotado de sabedoria por Deus. Nem ele se vestiu tão bem quanto os lírios do campo, né? Então isso já me alegra. Isso me alegra saber que Deus cuida de mim. Se Deus cuidou de uma planta que nasce, né? E fica florir, bonita, e no outro dia já se foi, porque Deus não vai cuidar de mim, que eu vou permanecer por algum tempo, não é verdade? Basta tão somente que creia e confie, né, no Senhor Jesus, porque é a nossa fé que gera essa alegria, que gera esse contentamento, né, entre as relações, né? E mesmo eu sei que nós não agradamos a todos, mas mesmo aqueles que eu não agrado, eu oro por eles, né? Para que Deus abençoe a família, abençoe a casa. Então, por mim, eu não tenho inimigos, né? Não tenho dizer alguma coisa assim. Eu sou grata a Deus, né? Porque eles são seres humanos igual a mim, sente a mesma dor, né? Tem quem tem filhos, tem dilema, tem problemas, né? Então, sou feliz, porque eu tenho Jesus. Outrora eu chorava, né? Qualquer coisa assim eu chorava. Eu chorava. Ai, por quê? Porque hoje eu não choro. Hoje eu choro sim, aos pés do Senhor, né? E tenho mais a agradecer do que a pedir a Deus, né? Porque só o fato de eu andar, só lembrar que eu estou andando, enquanto tem muitos que estão no leito de hospital, enquanto tenho muitos, né, que estão descendo à sepultura, e Deus está soprando o fôlego de vida, está me sustentando, né, está me restaurando a minha saúde. Para mim isso é motivo de gratidão, de dar glória, de dar graças ao Senhor e reconhecer a soberania do Senhor, né? Há mais um detalhe aqui nessa história,
que não pode ser passada por alto. Por detrás do menino que forneceu os 5 pães e os 2 peixinhos, está implícita a figura de uma mãe provedora que se preocupou com a necessidade do seu filho. Ela jamais iria imaginar quanta gente comeria do seu pão e dos peixinhos que ela tão carinhosamente preparou para o seu menino. Com certeza ela se preocupou, né? Outro dia, com essa greve de caminhão, eu falei para o meu filho, né? Filho, vigia, né? Fica na torre da vigilância, toma cuidado, né? Aí ele falou assim, mãe, não começa não. Aí eu falei assim, filho, canja de galinha e cuidado, prevenção, nunca fez mal a ninguém. Aí ele falou assim, pois é, mas gerou filhos mimados. Aí eu falei, tá bom, beleza, glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe, né? Porque muitas vezes o nosso excesso de zelo, de cuidado, que estragamos nossos filhos, né? Mas que Deus possa nos despertar, para que nós venhamos, né, quem tem filhos pequenos, para que venha educar com sabedoria, que venha ensinar, né? Não venha mimá-los para que amanhã eles não sejam filhos mimados, né? Achando que pode tudo, né? E que tem direito a tudo. Nós temos uma herança, nós temos uma promessa, porque a promessa, nós somos descendentes de Abraão, e as promessas que o Senhor fez a Abraão chegam até nós, mas isso nós temos que tomar posse, temos que crer e confiar, né? Tão somente no Senhor Jesus, pois foi Ele que fez a promessa. Amém? Glória a Deus. Que Jesus abençoe os irmãos, né? Brevemente, né, estaremos compartilhando outra palavra. Amém? Uma boa tarde de salvação. Aleluia.